Então, hoje o nosso tema é sobre identificar os gatilhos que despertam a ansiedade. Então, é muito importante a gente desenvolver o autoconhecimento para identificar o que está me causando ansiedade. Então, hoje aqui com vocês eu vou falar um pouquinho como vocês podem aí no dia a dia de vocês ir desenvolvendo essa habilidade de reconhecer quando a ansiedade surge, reconhecer de onde ela vem, tá? O que é importante? O que pode ser um gatilho para mim, pode não ser um gatilho para você. Pode ser um gatilho para você, pode não ser para uma amiga sua. Então, cada pessoa tem os seus gatilhos, as coisas que despertam a sua ansiedade. Mas nos transtornos de ansiedade, a gente tem alguns gatilhos que são comuns a alguns transtornos. Então, vou trazer aqui alguns gatilhos que são comuns. Primeiro eu vou trazer como é que vocês podem aí começar a identificar no dia a dia. Depois eu vou começar a trazer alguns gatilhos que são comuns para vocês irem pensando aí, né, na experiência de vocês, vendo se encaixa ou não. Então, qual que é a primeira coisa para a gente pensar, tá? Qualquer sentimento que a gente tem, eles não vêm do nada, tá? Talvez você não reconheça, porque nós não fomos ensinados sobre as nossas emoções, né? Então, o ideal seria quando a gente é criança que a gente fosse ensinado sobre as nossas emoções, né? O que hoje em dia se faz mais um trabalho, tem muitos psicólogos que trabalham mais com isso da infância, das crianças reconhecerem as emoções, saberem como é que as emoções estão surgindo no corpo, enfim, conseguir identificar. Mas nós muitas vezes não fomos ensinados. Então a gente tem que começar agora como adultos, né, a desenvolver essa autoconsciência, esse autoconhecimento. Então o que a gente tem que pensar? Dificilmente a ansiedade vem do nada. Algo aconteceu para que essa ansiedade surgisse, tá? E o que a gente tem que entender? A relação, tá? Na terapia cognitivo-comportamental, que é a linha da psicologia que eu trabalho, a gente fala que a gente tem, e isso é um dos primeiros exercícios que a gente dá para o paciente, para ele começar a identificar. A gente tem uma situação, tá? Essa situação, ela gera uma emoção, e gera um pensamento, e gera um comportamento. Então, por exemplo, a situação, eu tinha a situação agora de fazer a live, essa é a situação. Fazer uma live pode ser que para mim desperte ansiedade e para outra pessoa que faz live todo dia não desperte. Então, por isso que eu digo que o gatilho não é o mesmo. Vamos pensar que o gatilho para mim fosse fazer a live. Só que fazer a live, a princípio, é um estímulo neutro que a gente chama, não é uma coisa que gera ansiedade em todo mundo. Mas por que em mim, vamos pensar que me gerou ansiedade, por que em mim me gerou ansiedade? Aí a gente tem que começar a identificar o que está passando na minha cabeça, quais são os pensamentos, né? Lembrem que os pensamentos ansiosos são pensamentos catastróficos, voltados para o futuro, aqueles e se. Então daqui a pouco eu podia começar a pensar, e se não entrar ninguém na live? E se não gostarem? E se eu esquecer o que eu tinha que falar? Então esses pensamentos vão aumentando a minha ansiedade, por quê? Porque eu estou tendo pensamentos de perigo, de ameaça, né? E isso faz com que a minha ansiedade vá aumentando. Só que muitas vezes a gente não tem consciência desses pensamentos. A gente chama esses pensamentos de pensamentos automáticos, porque eles surgem. E a gente não fica todo o tempo pensando sobre o que a gente está pensando, senão a gente ia enlouquecer, né? Mas na terapia a gente vai desenvolvendo no paciente essa habilidade de reconhecer os pensamentos quando a emoção surge mais forte. Então, quando você está mais forte, você está ansioso, para ver que pensamentos estão na minha cabeça. Como que eu estou enxergando essa situação? Grandes chances são de que você esteja com pensamentos catastróficos voltados para o futuro, que fazem aumentar a sua ansiedade. E daí o que acontece? Tem a situação, o pensamento que aumenta a ansiedade e o meu comportamento vai ser baseado na minha emoção, vai ser baseado no meu comportamento.
Então, por isso é tão importante a gente começar a identificar essa linha, né? O que acontece? O que eu falo para os meus pacientes sempre para tentar ajudar? Porque muitas vezes na primeira vez a gente não consegue identificar. Mas o que eu falo para ajudar a identificar? A situação, tu vai parar e vai pensar assim, tá, eu comecei a ficar ansioso. O que estava acontecendo um pouquinho antes? Né? O que estava? Por exemplo, eu tinha ataques de pânico no ônibus, né? Então, vamos pensar que eu estava em casa e daqui a pouco eu comecei a me sentir ansiosa, né? E não sei por que eu tô me sentindo ansiosa, mas eu tô ansiosa. Quando eu me dou conta, o que estava acontecendo? O que era a situação? Daqui a pouco eu estava me arrumando para ir para a faculdade e eu iria pegar o ônibus. Então essa era a situação, me arrumando para ir para a faculdade. E daí que pensamentos daqui a pouco me passavam na cabeça nesse momento? Eu vou pegar o ônibus de novo, e se eu tiver um ataque de pânico? E se eu passar mal? E se eu desmaiar? E se não tiver ninguém para me acudir? Então começou a passar esses pensamentos e foi aumentando a minha ansiedade. Mas daqui a pouco esse processo está inconsciente, eu não me dei conta. Mas isso vai aumentando. Então, faz sentido para vocês? Eu tô lá me arrumando, daqui a pouco eu sinto esse desconforto. Por quê? Porque eu tô com os pensamentos. Eu tô ali pensando ali para frente, ali para o futuro. E daí o que acontece? Eu não percebo esses pensamentos e eu vou alimentando eles. Eu vou alimentando e a minha ansiedade vai subindo. Daqui a pouco, quando eu vou para pegar o ônibus, a minha ansiedade já tá lá em cima. E eu falo, foi do nada. Opa, quase derrubei o copo aqui. E eu falo que foi do nada. Quando eu vi, eu estava ansioso. Quando eu vi, eu tive um ataque de pânico. Mas não, já tinha todo um processo acontecendo, que é o que a gente chama de ansiedade antecipatória. Então, antes da situação acontecer, eu já estava pensando que eu poderia passar mal. Eu já estava pensando que eu poderia ter um ataque de pânico. Então, é importante a gente começar a identificar um pouquinho antes o que estava acontecendo. E daí, a gente pode pensar que essa situação, daqui a pouco, não precisa ser uma situação em si. Pode ser uma imagem que me passa na cabeça. Então, daqui a pouco eu tenho uma imagem de eu passando mal na parada de ônibus. Pode ser uma notícia que eu vejo na TV. Então, por exemplo, as pessoas que têm transtorno de ansiedade de doença, que é o medo de doenças, que é o medo de passar mal. Daqui a pouco a pessoa está tranquila, está assistindo TV e vê uma notícia sobre alguma doença. Essa notícia sobre a doença pode ser o gatilho, porque a pessoa ouve a notícia e daí dá o início ao processo de pensamento. Meu Deus do céu, tem essa doença? E se eu tiver essa doença? E daqui a pouco a pessoa começa até a sentir os sintomas. Então teve o gatilho que ela viu ali aquela notícia. Pode ser no ambiente, né? Eu estou no trabalho e daqui a pouco estou conversando e daqui a pouco alguém fala alguma coisa. Por exemplo, quem tem ansiedade social, que tem medo da avaliação negativa dos outros, que tem medo do julgamento. Daqui a pouco a pessoa está ali numa roda no trabalho e fazem uma pergunta para ela sobre alguma coisa e ela pensa, eu não sei, e se eu der a resposta errada, e se eu ficar vermelha? E daí a pessoa ter perguntado desencadeia o processo de pensamento. Então vocês veem que o gatilho pode ser algo que eu vejo, pode ser algo que alguém me falou, pode ser uma situação que eu estou imaginando na minha cabeça, pode ser lugares, tá? Quem tem agorafobia tem medo de lugares, né? O que é esse medo de lugares? Medo de alguns lugares por medo que tenha um ataque de pânico no lugar. Então, daqui a pouco, eu tenho que ir no mercado e eu sei que eu já tive pânico no mercado. Então, o mercado pode ser meu gatilho. Ter que ir ao mercado pode ser o gatilho que me dispara a ansiedade, tá? Então, agorafobia, pânico, ansiedade de doença, fobia social, a ansiedade social. A ansiedade social é muito marcada pelo medo da avaliação negativa dos outros.
Então, o que é um gatilho para ansiedade social? São as situações sociais. São situações em que a pessoa se sente que pode ser julgada, que pode ser avaliada. Então, daqui a pouco, a pessoa está numa roda de amigos e todo mundo olha para ela, porque perguntaram alguma coisa. Todo mundo olhar para ela pode ser um gatilho, porque daí ela pensa, tá todo mundo me olhando, o que vão pensar? Então, tem muito disso, o que vão pensar? E daí, ativa a minha ansiedade. E daqui a pouco, o pessoal já parou de olhar. E eu ainda estou ansiosa, por quê? Porque eu continuo com o ciclo de pensamento, porque eu fico, todo mundo olhou, o que eles pensaram do que eu falei? Será que eu falei errado? Então, a pessoa fica nesse processo de pensamento que fica mantendo a ansiedade. Tá? Na ansiedade generalizada, o que geralmente é gatilho? São situações estressantes, são preocupações do dia a dia. Então, como eu já tive ansiedade generalizada, eu cuido muito, né? Porque eu sei que estar com muitas coisas para fazer é um gatilho para aumentar a minha ansiedade. Então, como é que eu combato isso? Eu combato isso me organizando. Eu até posso ter várias coisas para fazer, mas eu boto ali num cronograma, eu enxergo que vai dar tempo de tudo. Porque o que é o meu pensamento? Não vai dar tempo de tudo, eu não vou conseguir. Entende? Tem o processo de pensamento que vai aumentando a ansiedade. Tá? Outras coisas que podem ser gatilho, que podem aumentar a ansiedade. Eu não dormi bem. Tá? Se eu não durmo bem, eu não restauro o meu corpo. Então, se eu não durmo bem, eu me sinto mais cansado, eu me sinto mais irritado, eu me sinto mais ansioso. Tá? A forma como eu lido comigo mesmo. Então, eu me cobrar demais pode ser um gatilho para aumentar minha ansiedade. Daqui a pouco tem um trabalho para fazer. Só que eu tô lá. Não, esse trabalho tem que estar perfeito, tem que ser assim. Eu não vou conseguir. Vocês entendem que sempre tem um processo de pensamento por trás? Então tem situação, pensamento. E essa situação pode ser uma imagem, pode ser algo que eu li, pode ser algo que eu ouvi. Mas é o que me dispara. Pensem numa arma, é o que dispara. Então tá ali engatilhado, daqui a pouco dispara. Tá? E por onde que eu começo? Um registro para vocês começarem a identificar os gatilhos. Então a gente tem que entender, tem que deixar mais específico. Por quê? Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu tô ansiosa o dia inteiro. Né? O dia inteiro eu fico ansioso. Então essa pessoa ela tá com uma visão muito ampla. E a gente precisa especificar mais, a gente precisa entender melhor o que está acontecendo. Vocês entendem que se eu consigo ver melhor o que está acontecendo, é mais fácil lidar com a minha ansiedade. Porque é difícil eu falar assim, eu estou sempre ansiosa, tudo me dá ansiedade. Mas você preenchendo esse registro. Por quê? Você vai lá e você vai preencher esse registro e você vai se conhecendo. E depois de vários registros, várias vezes você preencher, você vai ver que geralmente tem um padrão, tá? Então, o que você vai botar? Você vai botar lá a data e a hora, tá? Botei a data e a hora e eu vou classificar a minha ansiedade de 0 a 100. 0 eu não sinto nada de ansiedade e 100 eu sinto muita ansiedade. Porque os gatilhos podem variar na intensidade da ansiedade que gera. Então, se eu falo assim, tudo me dá ansiedade, tudo no nível 100, fica muito amplo. Então, a gente tem que especificar. Daqui a pouco, andar de ônibus me dá ansiedade no nível 80 e no mercado, nível 60. Então, a gente vai identificando. E daí, você vai escrever lá. Bom, eu estava em casa tranquila, daqui a pouco eu comecei a me sentir ansiosa. Aí eu comecei a me dar conta que eu estava pensando que eu teria que pegar o ônibus, que eu já passei mal no ônibus. Então você vai escrever lá, gatilho, pegar o ônibus, pensamentos, que eu poderia passar mal no ônibus. Então você vai aumentando essa consciência do que te causa ansiedade. E fazendo esse registro, vocês vão identificando no seu dia a dia, né? Eu não tenho como falar para você, o seu gatilho é esse. E algo muito importante é, eu senti que eu tô ansiosa, eu já paro nesse momento para ver que pensamento tá passando. Por quê?
Depois que já passou a situação, daqui a pouco a ansiedade baixou, eu não me dou conta, não consigo mais acessar esse pensamento. Então, a gente fala que é o pensamento quente. Na hora que ele está acontecendo, eu preciso ver que processo está acontecendo aqui. O que eu faço com esses gatilhos quando eu identifiquei? Então, eu identifiquei que quando eu tenho que pegar o ônibus, a minha ansiedade cresce. O que eu faço? Eu não pego mais ônibus? Então, seria o mais racional a fazer. Se me dá ansiedade, eu não vou mais pegar o ônibus. Só que o que acontece? Se eu não pego o ônibus, eu reforço que aquela situação é perigosa. Eu reforço que eu não consigo dar conta daquilo. E daí eu evito e a minha ansiedade pode até baixar naquele momento. Mas depois eu vou ficar mais ansiosa quando eu tiver que pegar o ônibus de novo. Então não adianta a gente fugir dos gatilhos que nos causam ansiedade. A não ser que seja, sei lá, cobra me dá ansiedade. Só que eu não tenho cobra no meu dia a dia, mas daqui a pouco alguém me chama para ir para um lugar que tem cobra, eu falo, não vou ir porque me dá ansiedade. Ok, é uma situação atípica. Mas agora, se é uma situação que eu tenho que passar todos os dias, ou que eu vejo que eu tô perdendo a minha vida, que eu tô deixando de fazer coisas que seriam importantes para mim, se eu sinto que eu tô perdendo oportunidades, se eu sinto que eu tô perdendo relacionamentos, faz sentido eu continuar evitando essas coisas? Né? O que acontece? A gente fica refém da ansiedade, a vida fica restrita. Né? Por exemplo, eu quando passava mal no ônibus, eu estava no ponto de cansei, não quero mais, eu vou voltar para o interior. Então eu ia sair da faculdade e voltar para o interior porque eu não queria mais ter pânico. Só que ia funcionar, a ansiedade ia comigo. Daqui a pouco ia surgir outra situação. Então o que é o correto da gente fazer? É a gente identificou os gatilhos, a gente começar aos pouquinhos se expor a situações que causam ansiedade. Eu não preciso ir na situação que me causa ansiedade máxima. Por exemplo, eu não consigo mais pegar o ônibus. Eu não preciso ir lá e me jogar no ônibus lotado, né? Pegar o ônibus mais lotado que tem. Daqui a pouco, eu vou aos pouquinhos. Eu ir até parada já me causa ansiedade, eu vou até parada. E eu faço a respiração diafragmática. E eu vejo que pensamentos estão me apavorando. E daí por isso que é importante a gente identificar esses pensamentos que geram ansiedade. Então, identifiquei a situação, identifiquei os pensamentos e eu vou começar a trabalhar com esses pensamentos. Falar assim, tá, eu tô com o pensamento que eu posso passar mal no ônibus, né? Que outra forma eu posso pensar? Eu posso pensar que se eu respirar, a minha ansiedade vai baixar. Eu posso pensar que não tem nada de perigoso em pegar o ônibus. Eu posso pensar que já teve vezes que eu peguei o ônibus e eu fiquei bem. Então eu vou mudando a minha forma de pensar, porque lembrem, não é a situação em si que causa ansiedade, é como eu interpreto a situação, é como eu vejo a situação. Então a gente vai modificando a forma de pensar. Só que, como eu disse, não precisa ir para a situação que mais te causa ansiedade. Daqui a pouco eu vou para a situação que mais me causa ansiedade, eu não consigo lidar com ela, eu fico com a ideia que eu não consigo. Encarando aos pouquinhos, tá? Vamos encarando aos pouquinhos e mudando a forma. Quando tu encara e tu consegue, tu muda a forma de pensar. Reforça o que a gente chama de autoeficácia, que é o me ver sendo capaz de lidar com a situação. E a sensação é muito boa de eu consegui outra, eu vou conseguir outra. E aí você vai vencendo esses medos. A pessoa está sobrecarregada. E esse é o gatilho, tá? Com uma rotina muito sobrecarregada e isso gera muita ansiedade. Isso acontece comigo, né? Como é que eu lido com isso? Organização. Me organizando melhor. Porque o que acontece? Se a gente fica com a sensação, meu Deus do céu, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não vou dar conta. A ansiedade vai lá em cima. Quando tu te organiza, o que é organizar? Deixa eu ver, aqui eu tenho o meu cronograma. Ó, organizar é botar no papel, tá? Aqui vocês veem que eu tenho o meu cronograma com todas as coisas que eu tenho para fazer. Por quê? Porque isso me dá a sensação de controle.
me dá a sensação, eu tenho várias coisas para fazer, mas eu vou conseguir cumprir. Por exemplo, aqui eu tenho anotações por tudo. Aqui eram as coisas que eu tinha para fazer hoje, ó. Tá feita e riscadinha, tá? Então, se você tem muitos afazeres domésticos, faz uma lista no início do dia. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, isso e isso. Que horários eu tenho que fazer? E daqui a pouco você vai se dar conta que não cabe tudo no seu dia. E daí? Aí você vai ter que organizar. Daqui a pouco algumas coisas não vai dar para fazer. Você vai ter que definir prioridades. Você vai ter que delegar algumas coisas para outras pessoas. Você vai ter que pedir ajuda. Então, daqui a pouco eu me organizo e vejo que algumas coisas eu não consigo, eu delego, eu me sinto mais no controle. A insegurança é muito comum em quem é ansioso, porque o inseguro, o ansioso, ele sente a necessidade de ter controle de tudo, de saber tudo. Só que vocês já viram que a vida é incerta. Muitas coisas que a gente pensa não acontecem. Outras coisas que a gente nem imagina acaba acontecendo. A gente tem o controle mínimo sobre a vida. Então a ansiedade muitas vezes vem na tentativa de eu ter um controle. Então eu pesquiso no Google, eu me cuido, eu faço tudo para eu ter o controle, para eu não ficar doente. Só que muitas vezes a gente não tem o controle. E a gente tem que aceitar essa incerteza da vida. A gente tem que aceitar que a gente não tem controle sobre várias coisas. E isso vai baixando a ansiedade. O que é a diferença, né? Talvez entre mim e vocês. Porque hoje em dia eu já tenho essa habilidade de questionar meus pensamentos. Se vem pensamento catastrófico, eu falo, peraí, Fernanda, vamos sentar, vamos conversar, vamos olhar esses pensamentos. Faz sentido ou não faz sentido? Como é que tu vai pensar de outra forma? Então, esse diálogo interno, esse autoconhecimento, vocês vão desenvolvendo, tá? Na terapia também, o paciente não chega para mim e eu pego e falo tudo. Eu levo a pessoa a se conhecer, tá? Então, muitas vezes, a gente quer respostas rápidas, a gente quer respostas prontas, mas tu desconfie. Se falarem aí pelo Insta que tem um método rápido, fácil, desconfia, gente. É autoconhecimento, tá? É saber as estratégias, é ir treinando com você mesmo, tá? Então, quem promete uma coisa rápida, corre longe, tá? Fica aqui comigo.